Oi, pessoal, tudo certo? Então, hoje vou fazer uma leitura comentada de um de meus artigos do ano passado no Jornal Diário Popular, cujo título é Beethoven e Goethe, unidos por um amor proibido, onde então relato parte do encontro deles e faço essa suposição, então, essa questão, me perguntando se foram unidos por um amor proibido, e vocês vão entender a razão. Então vamos lá. No momento em que a última batida dos tímpanos impõe a meus ouvintes minha convicção e minha alegria, sinto como uma criança a eterna necessidade de recomeçar o que me parece acabado. Fale de mim a Goethe. Diga-lhe que deve ouvir minhas sinfonias. Assim escreveu Beethoven em 1810 a Bettina Brentano, uma das candidatas ao título de amada imortal do compositor, devido à relação demasiado estreita que mantiveram até o inesperado casamento da jovem. A convivência de ambos foi motivada pela forte admiração que ela tinha pelo pianista e compositor, o qual correspondeu ao seu afeto, a ponto mesmo de lamentar sua partida em carta do mesmo ano. Então Beethoven escreve: desde que você partiu, tive horas de tristeza, horas de escuridão, nas quais nada se pode fazer. Se Beethoven era o músico preferido de Bettina, Goethe foi o seu mentor intelectual e com o qual manteve, a princípio, relação de amizade. Embora, segundo o escritor Romain Rolland, tivera Goethe uma velhice pouco respeitosa e voltada a muitos prazeres. Lembremos, é ele o autor de nada menos que os Epigramas Venezianos, livro de poemas altamente imorais para sua época. De fato, tá, pessoal, o Goethe ele tem alguns livros, por exemplo, A Viagem à Itália, os Epigramas Venezianos, que são poemas, digamos assim, né, mas na forma de epigramas. Epigramas, para quem não sabe, é aquele estilo que remonta lá ao Marcial, que é um escritor latino, e que contém em si um viés satírico, certo? Cômico, por assim dizer, e muitas vezes, aí, no caso do Goethe, voltado a questões sexuais e tal. Um deles, inclusive, dos Epigramas Venezianos, em honra a Príapo, né, que seria o deus fálico romano. Então, digamos que, em função disso, que o Romain Rolland diz que Goethe tivera uma velhice pouco respeitosa nesse sentido. Tá? Inclusive, tem partes do Fausto que o Goethe cortou em razão justamente desse viés também que ele queria dar mais sensualista para determinadas partes ali dentro. Ok? Então vamos prosseguir após essa pequena digressão. Devido à evidente admiração por ambos, Bettina tentou, tanto por cartas quanto pessoalmente, convencer o escritor alemão a encontrar-se com Beethoven, a respeito do qual ela escreveu a um conhecido: amigos e irmãos o exploram. Suas roupas estão rasgadas. Parece um maltrapilho, mas mesmo assim seu aspecto é imponente e magnífico. Ora, tal condição de Beethoven era precisamente o que, de outro lado, fez Goethe, um alto membro da corte de Weimar, recusar os primeiros esforços de Bettina em favor do encontro de ambos. Ela, porém, depois de intensa insistência durante suas estadias com Goethe, terminou por convencê-lo a se encontrar com o compositor. Realmente, pessoal, o Beethoven, em certas épocas da sua vida, vivia ou viveu desse modo. Ou seja, mais mal cuidado, por assim dizer. Consequência, em parte, da pobreza que em algumas épocas ele teve, né? Inclusive morreu também sem muitos meios econômicos. Em parte por causa da surdez, que foi, digamos que, fazendo cada vez mais ficar solitário e ainda em diante. Então foram várias as questões que levaram o Beethoven a esse tipo de vida. Não teríamos assim dois homens que, provavelmente em função de um entusiasmo amoroso pela jovem, bela e espirituosa Bettina, foram arrastados a um histórico encontro? E se havia aí algum amor, não era ele proibido em função do fato de que ela já estava prometida a outro homem que não era nenhum dos dois artistas? Ou tudo não passou do fruto de uma simples relação entre amigos? Seja como for, Goethe já estava, bem antes disso, entre os escritores preferidos de Beethoven.
ao lado de Homero, Shakespeare e Schiller, e, portanto, de certo, havia grande ambição da parte do compositor por conhecer o famoso autor de Werther e Fausto. Realmente, quando a gente lê cartas de Beethoven e outros textos semelhantes de historiadores sobre Beethoven e diante, a gente nota que um dos escritores preferidos do Beethoven era realmente o Goethe. Ele tinha, certa vez, por exemplo, ele pediu a um conhecido dele lá que enviasse para ele a coleção completa das obras do Schiller e do Goethe. Ou se não completa, né, pelo menos grande parte, assim, para que fosse enviado para sua casa, que ele pagaria então por isso, daí em diante. E ele gostava também muito do Homero, de Shakespeare, né? E o Shakespeare, inclusive, ele faz a abertura Coriolano, que é de uma peça de Shakespeare, e daí em diante. Então, o Beethoven também tinha aí seus escritores preferidos, entre eles estes citados. No ano do encontro, 1812, Beethoven trabalhava em sua Sinfonia número 8 em Fá maior, obra marcada por rica vivacidade e fortes contrastes. Contrastes esses que podem ser percebidos também em sentimentos que lhe eram recorrentes, a exemplo do que escreveu ao seu amigo Smeskal. A felicidade me persegue e já tenho medo, por essa razão, de uma nova infelicidade. Essa dualidade entre alegria e sofrimento, ela é bem recorrente ao longo das cartas do Beethoven e da sua obra também, já que é uma obra que oscila muito entre justamente uma harmonia, certo? Musical, assim como a questão da dinâmica também, ou seja, uma harmonia que oscila entre tensão e não tensão em repouso, né, que seria muito óbvio, né? Desde o Barroco já se tinha isso, obviamente, mas que enfatiza a tensão de um modo a gerar certo contraste, certo? Maior do que havia anteriormente, ou pelo menos ele pega isso um pouco do Mozart e de outros compositores e exacerba, né? Digamos assim, que é uma coisa muito clara na obra de Beethoven, é a exacerbação da tensão, principalmente suas últimas obras, por exemplo, na Grande Fuga, certo? Que é o último quarteto do Beethoven, e então, ou penúltimo, se eu não me engano, e em que então ele exacerba esse lado justamente da dissonância, assim como em outras obras dele. Esta mesmo que começou, que é a última sonata para piano dele, também há isso, certo? Na abertura Coriolano também, que é um pouco mais que não é exatamente no final da vida dele, também há essa exacerbação clara, né, da dissonância, que depois Wagner vai pegar e levar a picos muito grandes, mas quando o Wagner faz isso, ele está partindo de Beethoven. Beethoven que traz, digamos assim, essa questão da impetuosidade aliada à dissonância. E então, acredito que isso também tem a ver com a própria personalidade dele, certo? Que era uma personalidade que transitava constantemente entre a questão de uma felicidade, alegria, dor e daí em diante, que é uma questão romântica também ali, né, da época, um pouco aliado aí ao próprio imaginário romântico e daí em diante, certo? Que há dentro dos livros do próprio Goethe também. A gente pega o Werther, há isso e daí em diante, certo? Então, Beethoven também, apesar de isso se estabelecer dentro de sua própria personalidade, também tem a ver com sua própria época. Então, ele é, digamos que um catalisador musical de tudo isso, de toda essa efervescência cultural de sua época também. E, por fim, o último parágrafo, semelhante dualidade parece que realmente estava perseguindo o compositor, porquanto também perpassou todo o seu encontro com o escritor. De fato, enquanto caminhavam, Goethe se abaixou e tirou seu chapéu para a família imperial que diante de ambos passava, enquanto Beethoven continuou sua vigorosa marcha sem qualquer gesto de obediência à nobreza. O primeiro elogiou o compositor ao piano, enquanto o segundo reclamou do estado da vida e do mundo. Em suma, profundidades se chocaram, temperamentos divergiram. Mais tarde, em cartas a conhecidos, relataram suas impressões do contrastante encontro na cidade de Teplitz. O ambiente da corte agrada muito a Goethe, assim escreveu Beethoven, mas mais do que convém a um poeta. Já o escritor, Goethe, por sua vez, disse acerca do compositor: seu talento me encantou, mas infelizmente é uma figura completamente indomável.
Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês por hoje. Espero que tenham gostado. Quem quiser ler o texto, eu vou deixar na descrição. E posteriormente trarei mais textos que eu escrevi também sobre compositores e tal, além de outros assuntos. Tá? Mas acho que esses comentários, alguns dos textos, também vai ser uma coisa interessante para irmos apresentando aqui posteriormente. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.